Adriles Jorge, você gosta de poetas ingleses? Sim, senhor. Quer ouvir a coisa mais próxima de uma poesia inglesa no seu ouvido? Vamos lá, Marco Abra Antônio. os seus ouvidos para o Tá bom. sapo Intanha. The Mr. Froggy. Mr. Froggy is about to ribbit. Ah, vai lá, sapo. In English. I would also like to express my gratitude to all foreign professors who prestigiously accepted our invitation to take part in this event. Thank you very much. Faz 2 aulas de Duolingo aí, vai, Gilmarzinho. Gilmarzinho tá ruim. O inglês tá arranhando, Adriles Jorge. Dói na alma. Mas isso não é o suficiente. Não basta passar vexame internacional. Ele precisa cantar. Ou é o Barrozinho? Não, é o Barrozinho com Cacai. Barrozinho com Cacai. Microfone na boca, ó. Vai lá, Barrozinho, canta pra gente. Só quero ouvir você dizer que sim, e diz que é verdade, e que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, e tem saudade. E ainda você quer. Adriles, eu quero entrar nessa festa toda. O inglês. Fala qualquer coisa na palestra em inglês, pode parecer um. O cara tá pior que o Joel Santana falando inglês, pô, tá ridículo aquilo. E o Barroso também não saiu do eixo, Adriles. O Cacai tá junto com todo mundo ainda, tá todo mundo se divertindo. Que isso? É uma festa da perversão, né, Marco Antônio? Você tem esses ministros fazendo uma espécie de lobby em causa própria para o mundo, e eu acho que tem um sentido nisso. Você não sabe quem está patrocinando isso, de onde vem o dinheiro, as pessoas que convidam também são muito suspeitas, porque o mundo sabe que o STF tem perpetrado sistematicamente violações a direitos humanos, arbítrios completos, que se transformou numa tirania, são ministros que estão recebendo dinheiro de banqueiros corruptos e ficam fazendo palestras ao redor do mundo sobre democracia, sobre república, sobre liberdade de expressão, ou seja, é um espetáculo dantesco, em grande medida pago pelo erário público ou pago por setores privados que têm interesses em que o erário público não caia exatamente novamente nas mãos do povo brasileiro, e que você vê esse espetáculo escabroso de uma felicidade e de uma alegria. O Barroso já se aposentou, talvez tenha se arrependido de ter aposentado, porque eventualmente ele estava indo para um caminho de debacle do Supremo Tribunal Federal e percebeu que houve um freio de arrumação nas acusações, né? Tudo parece que permaneceu como estava antes, tudo permaneceu congelado, enquanto os Estados Unidos estão colocando mais uma vez tarifácios no Brasil, por causa, e sobretudo por causa dos desmandos do Alexandre de Moraes, de perseguição ao ex, perseguição a empresas americanas, a asilados brasileiros nos Estados Unidos. A gente vê esse espetáculo dantesco, é como se fosse o Mussolini comemorando com alegria a sua liberdade, enquanto comemora-se a prisão de senhoras com bíblias e batons na mão aqui no Brasil, né? Meus amigos. E o Sapo Intanha ainda, ele veio com mais veneno. Você viu o post dele no X, Paula Marisa? Em 2019, fui alvo de ofensas pessoais e xingamentos em um voo entre Lisboa e Brasília. O responsável por esses atos, Paulo André Paiva de Oliveira, foi processado perante a Justiça do Distrito Federal com o contraditório e a ampla defesa plenamente assegurados, e ao final foi condenado a indenizar os danos morais causados. Aí, ó, olha isso, gente. Qual que é o tamanho dessa condenação aqui? Porque ele falou de uma parcela de R$ 31.155,61. E o nosso filântropo, aí o resto R$ 12.116, tá? A segunda parcela. E o Gilmar Mendes, que é um grande filântropo e um grande altruísta, vai doar isso daí para a PAI. Que grande homem, Paula Marisa. Ai, Marco, então, né? Complicado. Eu tô sem áudio? Tá tudo certo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Então, né, Marco, complicado aí, porque
neste caso, ele fez o que teoricamente é correto, né? Foi xingado ali, sofreu um dano moral e procurou a justiça e não foi esse senhor não foi processado pelo STF, ele foi processado ali na primeira instância, o que teoricamente é imparcial para julgar a causa. Só que, no caso específico de um ministro do Supremo, vendo todos os abusos que a gente conhece por aí, como é que a gente vai ter certeza de que esse processo foi distribuído de uma forma totalmente isenta? Será que não houve algum tipo de direcionamento? É uma dúvida, eu não estou fazendo nenhuma afirmação. Mas uma vez que a Corte Suprema do país tem esse viés político, a gente sabe de interferências políticas que eles mesmos falam, que ligam para deputados, para senadores, inclusive o Barroso deu uma entrevista falando que na eleição de 2022 ele foi aos Estados Unidos pedir para que resolvessem o problema de chip das urnas eletrônicas aqui do Brasil, né? Então, a gente sabendo dessa atuação política do Judiciário, da Suprema Corte, dos ministros aí do STF, em tantas instâncias, será que houve realmente uma imparcialidade para julgar este cidadão? Será que esse valor é de 40 e poucos mil reais, né? Será que essa é a média que se paga quando alguém viola direitos morais aqui no Brasil de um cidadão comum? Porque se estamos numa democracia, a lei deveria ser igual para todos. E não me parece que os processos por danos morais sejam nesse valor. Mas ainda assim, pelo menos ele não foi, olha que horror, a gente tem que estar fazendo esse tipo de ressalva. Pelo menos ele não foi processado diretamente pela Suprema Corte e não perdeu a sua liberdade, porque é o que a gente defende aqui. A liberdade de expressão, ela é ilimitada sim, mas ela não tem, não é sem nenhum tipo de medida ali para reparação, né? A gente tem a liberdade de expressão, a gente pode falar o que a gente quiser. A pessoa que se sentir ofendida, cabe a ela procurar a justiça. Tem os processos que são na primeira instância e não na Suprema Corte, onde é arbitrada alguma pena pecuniária, no bolso. Mas até onde eu sei, e aí o pessoal aqui do chat, se tiver algum advogado, alguém que trabalhe nessa área, poderia nos trazer mais informações. Gosto muito de olhar os comentários de vocês, mas é algo na ordem de 10 mil reais aí um processo por danos morais. Pelo menos os processos que eu recebo, porque como a gente trabalha com internet, isso é uma coisa que raramente eu falo, acredito que deva acontecer com o Marco, com o Adrilles, né? Mas quem é uma figura pública, volta e meia tem um oficial de justiça batendo ali na porta com algum tipo de processo de dano moral. Só para vocês terem uma ideia, teve até uma cantora aí que queria me processar por direitos autorais por eu ter reagido a um vídeo dela que estava na internet. E sempre os pedidos são algo em torno de 10 mil reais e não desses quase 50 mil. Então, Sim. essa é a ressalva que eu tenho que fazer neste caso específico. É engraçado, né? Eu fico meio que, o Adriles me acha meio samba de uma nota só nesse ponto, mas alguém tem que ficar pensando nisso, porque se o magistrado pegou o avião e foi para Gilmarlândia, ele tem realmente alguma neutralidade? Ele não é suspeito já só por admirar o Gilmar Mendes e querer estar junto do Gilmar Mendes e querer fazer os cursos do IDP e querer estar junto da banca de mestrado e de doutorado? Outra, esses caras, esses idiotas, eles não têm a noção de que eles estão maculando completamente o legado ou a história deles? Qualquer que seja também, não que eles queiram ter um legado ou uma história, mas é meio bizarro, né? Pô, você tá lidando com um mafioso, tá meio que na cara de todo mundo que o bicho é um mafiosão. Esse pessoal faz o epítome perfeito do homem cordial. O homem cordial é o conceito do Sérgio Buarque de Holanda, o pai inteligente do Chico Buarque, que falava que o homem cordial é o brasileiro que vive de salamaleque e puxação de saco a autoridades. Ou seja, e nesse conluio entre autoridades que se locupletam e que escondem mutuamente as suas falcatruas, a gente cria uma república que, na verdade, coisa pública, república, vira uma coisa privada de uma meia dúzia. Então, agora, o fato dessas pessoas se locupletarem, se aproximarem do Gilmar, viajarem com o Gilmar, aplaudirem Gilmar, revela uma coisa ainda pior, é a certeza absoluta da impunidade.